as nossas mentes em terras férteis, ó Deus, para que tudo que for semeado nessa noite venha germinar e gerar frutos, ó Deus. Usa a minha vida, ó Deus, a minha boca, para que o Teu Espírito seja manifesto nesse lugar. Dê sabedoria, ó Deus, entendimento, nos permita perceber que em Espírito o Senhor nos visita nessa noite. Está escrito que as Tuas palavras são Espírito e vida. Nos permita provar mais da Tua vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém? Vamos lá? Vai tentar todo mundo. Também, inclusive. Turma querida, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão vendo que meu painelzão de LED veio? Logo já sabe até que... É verdade, tá bom. Na verdade, eu tinha uma coisa para poder falar, eu achei muito complicado e agora eu preciso usar dos recursos técnicos para que a gente consiga explicar isso da melhor forma possível, que vocês consigam entender e levar isso para o coração, de modo que vai transformar a sua vida da maneira que transformou a minha. Amém ou não? Tá todo mundo vendo o painel de LED aqui? Então tá bom. Coloquei aqui no painel já um tema. Estava ouvindo uma música hoje. Quem já ouviu essa música? A sua glória fez comigo, mas eu coloquei a sua graça. Já viu? Quem já pisou santo do céu. É isso aí, vocês estão treinados. Sabe tocada, Dalton? Depois, filho, fica calmo. Emociona não. Tá emocionado. E é isso, eu queria falar com vocês. Queria mandar essa mensagem do meu coração, diretamente do trono do Eterno. Uma mensagem que fala o que a sua graça fez comigo. Todo mundo já ouviu falar que nós recebemos uma graça. Em alguns momentos, a gente às vezes entende que uma graça é receber um favor. Às vezes, quando você ia lá na igreja católica, você agradecia pela graça recebida. Quando você recebia um milagre, recebia alguma coisa que você orou e pediu, obrigado, Jesus, por essa graça que eu recebi. Obrigado a Nossa Senhora, um santo, pela graça que eu recebi. Você tinha alguém a agradecer, você tinha alguém para agradecer por ter recebido algo. E esse algo era um favor, uma graça. Quando a gente fala de Jesus, às vezes até mais profundo na teologia, a gente fala sobre a graça, o tempo da graça, receber a graça. A graça que vem de Jesus, ela excede um pouco o nosso entendimento a respeito de graça, desse favor, dessa coisa que você estava orando em prol que você recebeu. Porque a graça de Jesus, ela não é só um favor, ou só um favor específico. Ela é algo que muda, que transforma a sua vida de verdade. Então, para falar o que a graça fez com você, eu queria te introduzir, te fazer entender de fato o que é graça. Melhor tradução, alguns traduzem graça assim, ó. Tudo, ou não, mentira, como é que é? Favor imerecido. A graça é um favor que você não mereceu, é verdade. A melhor tradução que eu tenho a respeito de graça é essa aqui, ó. Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Se encontra nisso? Você consegue se ver nisso? Porque a graça de Jesus, como eu disse, ela é algo muito maior do que apenas um favor. Ela é tudo. Tudo que você pode querer um dia. Tudo que você pode desfrutar um dia. Você desfruta pela graça. Se você hoje tem a alegria, o prazer, o privilégio de estar aqui, é por causa de uma graça de Jesus. Por causa da graça de Jesus. Entenda isso. Uma é diferente de a. Uma graça é diferente de a graça. E qual que é a diferença disso? Uma graça é qualquer uma graça. A graça, artigo definido, feminino, a
Significa que é uma graça específica. Uma pessoa pode ser qualquer pessoa. A pessoa é uma pessoa específica, ok? Então, a graça é diferente de uma graça. A graça de Jesus é diferente de uma graça que você recebe. Então, essa graça que faz valer, por exemplo, a misericórdia do Senhor que se renovou mais essa manhã. Porque teve um tempo, em algumas cidades, uma chamava Sodoma, uma chamava Gomorra, e tinha outras 5 cidades, que a graça de Jesus não estava lá. E eles praticaram coisas tão ruins, mas tão ruins, que Deus veio do céu falar assim: gente, eu vim ver se tudo que me falam a respeito dessa cidade é verdade. Eu já sabia, né, gente? Mas ele veio para poder imputar justiça. E aí, o resultado também, provavelmente a gente já conhece, foram 5 cidades queimadas com fogo, enxofre que veio do céu. Acabou, não tem mais nada lá. Você passar lá hoje, nessa região de Sodoma e Gomorra, é às beiras do Mar Morto, né? Que nem o mar tem vida mais. Seco, 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 deserto, enxofre, sal. Sal. De modo que você baixa no Mar Morto assim, ó, enche a mão de seria areia, ou que seria pedra, e tira sal. É o que sobra quando não há a graça de Deus. E por que essa terra foi destruída? Porque eles faziam tanta coisa ruim. Gente, Deus mandou os anjos lá. Foi os 2 anjos com forma de homem. O povo queria fazer bobiça com os anjos. A ponto do tamanha perversão que aquele povo estava. Não, Ló, nós queremos os 2 caras que entrou aí na sua casa. Aí Ló fala assim: não, filho, faz isso não. Faz o seguinte: eu tenho 2 filhas aqui que nunca conheceu homem algum. Eu te dou minhas filhas virgens, mas não mexe com esses caras, não. O povo fala: não, nós queremos meus caras. E não teve boca, irmão. A cidade foi destruída. Pior, eu acredito, que muito pior do que isso, nós estamos fazendo. Sendo corruptos, sendo imorais sexualmente, sendo mentirosos, sendo lascivos, sendo glutões. Quem não souber o que é isso, pesquisa no Google depois. Sendo tudo que nós temos sido. Maus de natureza. E ainda assim temos entristecido o coração de Deus, eu acredito. Apesar de Deus não se surpreender com o que você pode fazer, porque antes de te gerar nesse mundo, antes de te parir, ele já te conheceu, ele já sabia tudo que você era capaz, e não há nada que você pode fazer que vai surpreender aquele Deus que sabe todas as coisas. O coração de Deus se entristece por nós. E por que, Thales, que ainda não veio fogo do céu como em Sodoma e Gomorra? Por que a nossa sentença é diferente da de Sodoma e Gomorra? Porque Deus, quando fala com Abraão a respeito disso, fala: Abraão, eu vou lá destruir essa cidade. Abraão fala assim: não, vai os justos pagar pelos pecadores? Deus fala: vai. Não, mas não pode, é porque nós não tem justo. Não, mas se tiver 50 justos, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade. Se tiver 20, eu poupo. Se tiver 10, tudo bem. Se tiver 5, tá, mas não tinha, gente. Não tinha 5 justos, não tinha 10 justos naquela cidade, que faria Deus poupar essa nação. Hoje, porém, existe milhares de justos. Milhões de justos. Não 5, não 10, não 50, milhões de justos. Porque são justos? Não. Mas são justificados. Por Jesus. E o que é ser justificado por Jesus? É assim, ó. Deus está lá no trono dele, lindo, maravilhoso. Chega o acusador, Satanás, que não é uma pessoa, uma figura. Satanás é esse cara. Satanás é uma profissão, tá? Significa acusador, como um advogado de acusação. É a pessoa, é o espírito, o anjo, o que você quiser chamar, que foi designado para acusar o pecado das pessoas. É a função dele, não é porque ele é mau. Deus criou ele para isso. Tá bom? Ok? Da mesma maneira que o diabo também não é uma pessoa. É alguém que Deus criou com a função de testar você. Deus não testa ninguém, ele manda o diabo testar. O Espírito envia Jesus ao deserto para ser testado pelo diabo. É a função do diabo testar você. Então não briga com ele. Deus, quando você está sendo testado, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E aí você fica brigando com o diabo. Não, não briga com o diabo. Entenda o que Deus quer te mostrar. Como diz Tomás de Aquino, o diabo é uma cachorrinha de Deus. Confundi se foi Tomás de Aquino ou Agostinho. Enfim, o
O diabo é a cachorrinha de Deus, é alguém que Deus usa para poder testar as pessoas. Ok? Então, quando o acusador chega diante de Deus, fala assim, ó, a Bárbara tá abusando. Tá? Tá bom. O que eu faço? Vou lá cobrar o pecado dela. Antigamente, na época de Jó, quando a Bíblia conta o contexto de Jó, era Deus sozinho, né? Ouvindo a acusação de Satanás a respeito dele, falando assim, por acaso Jó te adora à toa? Você não cercou ele com uma cerca viva e protege tudo que ele tem? Desse jeito é fácil te adorar, você dá tudo para ele, ainda protege tudo que ele tem, eu não posso tocar nele de jeito nenhum. Deus falou assim, então vai lá e toca nele. Porém hoje, quando o Satanás, o acusador, chega lá, vai falar assim, a Bárbara pisou na bola, pisou na jaca. Deus fala assim, é? É, peraí. E Tiago fala assim, ó, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecar, saiba que você tem um advogado fiel assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A história mudou. Porque agora existe um advogado, alguém que intercede por você. E esse cara que intercede por você ainda tem as mãos furadas. Ainda tem sinais do sacrifício, do preço que ele pagou por você. E quando o diabo quer te cobrar de alguma coisa, ele fala, esse eu já paguei. Mas ele errou, tudo bem que ele errou, mas eu já paguei. Não, mas ele errou agora, você já morreu, tem 2000 anos. Está escrito, eu levei sobre mim os pecados e as iniquidades desse povo. Essa é a minha graça. A graça de Jesus é muito mais do que um favor. É um ambiente onde você desfruta de tudo o que a morte de Jesus, que o sacrifício de Jesus liberou para você. E por você, principalmente. Então, a leitura de Romanos 8, versículo 1, fala assim, ó. Portanto, deixa eu apagar isso aqui. Viu, gente? Agora com esse microfone eu posso até segurar o quadro para poder apagar. Que antes eu ficava assim, ó. Quem lembra disso? Vou faltar me matar. A leitura de Romanos 1 fala assim, ó. Portanto, Atico, faz um favor para mim. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, já não há. Era para ficar no meio, mas deu errado. A Bíblia fala que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não. De novo. A Bíblia fala que não há acusação para os que estão em Cristo Jesus? A Bíblia fala que não há? Muito bom. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então existiam duas leis. A lei do pecado e da morte. Uma lei que servia para te acusar. Como é o nosso sistema judiciário hoje? Está escrito, matar alguém, pena de 6 anos a 20 anos. Se você pegar uns agravantes ainda, piora. Prescrito, tem um crime prescrito. Caso você cometa, existe uma lei prescrita e uma pena, uma condenação pré-escrita para que você cumpra, sim ou não? E isso foi substituído por uma lei que Paulo chama de a lei do Espírito e da vida. Olha que bizarro isso. Então agora não existe uma lei pré-escrita a seu favor. Existe uma lei que diz que qualquer pecado que você cometer, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Olha, essa é a graça, olha que lindo, maravilhoso. Qualquer coisa que você fizer na vida, irmão, já está pago por Jesus na cruz do Calvário. Eu sei que você não quer aceitar. Então já que Jesus morreu, eu posso continuar pecando. Irmão, se é isso que está no seu coração, tá tudo bem. Um dia o Espírito Santo vai te transformar. Porque na minha vida eu penso assim, cara, se Jesus já pagou pelo preço do meu pecado, eu que não quero pecar mais. Se eu já recebi esse favor, se eu já recebi essa graça maravilhosa, por que eu vou querer mergulhar meu pé na lama? Sabe por que a Bíblia diz a respeito disso? Vou te contar. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, Deus mandou o seu próprio Filho, vestido de homem, como uma oferta pelo pecado. Ou seja, você vai servir
como um cordeiro, como aquela oferta que eles faziam em prol do pecado. Porque antigamente, quando o pessoal pecava, eles matavam um cordeiro, simbolizando Cristo que havia de vir. E esse cordeiro levava sobre si o pecado do povo. Matava bode, né? Já expliquei onde vem a expressão de bode expiatório. Era o bode que fazia a expiação do pecado do povo. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quais são as justas exigências da lei? Você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Adão não morreu, morreu. Viveu 900 anos, teve um monte de moleque, povoou a terra, fez a função dele. Mas estava escrito que ele tinha que morrer. Então, se a lei pedia um homem, se a lei pedia uma vida, Jesus veio ser a vida. Jesus não permitiu que Adão morresse por ele mesmo. Jesus morreu por Adão. E, em consequência de Adão, morreu por todos nós. Sabe por quê? Porque Deus não criou Adão. Sabe o que significa Adão, gente? Só para a gente começar a conversa aqui, para ficar mais didático. Adão. Homem ou humanidade. Quando Deus cria Adão, em Gênesis 1, Deus cria a ideia de Adão, porque Gênesis 1 Deus cria as coisas dentro dele, e em Gênesis 2 Deus começa a formar as coisas que ele criou. Quando Deus cria Adão, ele fala assim, homem e mulher os criou. Porque naquele momento Deus cria homem e mulher dentro de Adão. Porque Deus sabia que de Adão sairia Eva, e que de Eva sairia todos os homens. Ou seja, do primeiro homem saiu a primeira mulher, e da primeira mulher saíram todos os homens. Então, a conta não é do Tiago, do Thales, da Renata, do Edílio. A conta é de Adão. A conta é da humanidade de Adão. E agora, em Jesus, quando nós cremos e participamos de tudo que Jesus fez, nós saímos dessa descendência de Adão e fomos adotados por Cristo numa descendência santa e eterna. Ou seja, Jesus foi o sacrifício, uma oferta pelo pecado. Logo, agora, nós que saímos de dentro de Adão, deixamos de ter a natureza de Adão, para que tenhamos a natureza de Cristo em nós. Esse é o favor, essa é a graça. E todos que aceitaram essa essência, essa natureza, como que diz em Romanos 10:9, confessar que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, está salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser justificado por Cristo. Nós cremos com o coração que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também há de nos ressuscitar um dia. E é isso que nos faz viver eternamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da morte de Jesus foi gerar a vida eterna em nós. Thales, o propósito da morte de Jesus não foi corrigir a minha conduta, não. Foi só gerar a vida eterna em você. Te devolver o Espírito. Né? Lá em João 14 fala, eu vou. Porque se eu não for, o Espírito não vem. Eu tenho que ir rogar ao Pai que envie outro Espírito, o Consolador. Deus tirou o Espírito dele da terra lá em Gênesis 6. E agora Deus devolve o Espírito dele por intermédio, por intercessão de Cristo. Não vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai. De modo que eu vou pedir alguma coisa que ele já não quer fazer. É difícil, mas vai dar. Jesus vai e roga ao Pai, e em Atos 2 é o marco, né, da descida do Espírito na terra, mas alguns já viviam com esse Espírito, né? Davi falava assim, não afaste de mim o seu Espírito, e traga de volta a alegria da salvação. Apesar do Espírito não ter vindo, o Espírito estava sobre outras pessoas, que tinham o coração segundo o coração de Deus. Tudo que define a maneira de você demonstrar o que vive em você é o que está dentro do seu coração. Amém? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, olha o contrário. Ele não fala o que é morte, tá bom? A mentalidade da carne é morte. Ele não fala o que é. Mas ele fala qual é a mentalidade do Espírito. Vida e paz. Qualquer pensamento que não estiver trazendo vida em você, muito menos paz, não pode ser do Espírito. Precisa ser da carne.
são pensamentos, são atitudes que te levam para a morte. Percebem? A Bíblia não te fala, nesse versículo, o que é os pensamentos de morte. Mas eles te falam qual que é o pensamento de vida, que é paz e vida. O que não está trazendo vida para você e o que não te traz paz no coração, não é um pensamento do Espírito, é um pensamento da sua carne. Seu orgulho. Mas não pode ficar assim. Por que ele fez isso? Né? Não preciso falar não, né? Vou me recolher. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É fácil entender por quê? Porque são naturezas diferentes. Lá em Gálatas 5 fala quais são as obras da carne. Vocês já viram ou não? Então, tensão, facção, briga, lascívia, moralidade sexual. Tudo bem? Que não te traz paz, roubo, dissensão, facção. Fechou? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. E o próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. Então, Paulo, numa carta, isso aqui, gente, o livro de Romanos, nada mais é do que uma carta que Paulo escreve para a igreja de Roma. Ele estava vivendo, correndo pela Ásia ali, várias igrejas, ele escrevia. O livro de Colossenses é a carta para a igreja de Colosso. O livro de Tessalonicenses é a carta para a igreja de Tessalônica. O livro de Efésios é uma carta para a igreja de Éfeso. E o livro de Romanos é uma carta para a igreja de Roma, ok? Nenhum mistério nisso, né? Ele conta para a igreja de Roma, cara, olha para você ver, vocês estão recebendo um favor, uma graça, e agora vocês não precisam seguir mais os 613 mandamentos da lei, mas agora vocês seguem dentro do seu coração a lei do Espírito, que é o Espírito que te convence da justiça, do pecado e do juízo, do que é certo e do que é errado. Agora, se você faz algo em que a lei não aprova, você não vai ser mais apedrejado. Você já foi perdoado. E porque você já foi perdoado, você, quando decair, levanta e segue em direção ao seu destino, que é Cristo, que é morrer por Cristo. A gente às vezes não entende, quando a gente fala isso, e é difícil de ser aceito esse tipo de argumentação, é porque o nosso coração ainda não se converteu verdadeiramente. A gente olha o pecado como atrativo. A gente olha as coisas que o mundo oferece como atrativo. A gente olha algo que é imoral sexualmente como atrativo. Então, já que eu já estou perdoado, eu posso continuar fazendo tudo o que eu quiser. Fala só sobre o seu coração, irmão. Sobre onde está a sua essência, sobre onde está seu caráter, sobre onde estão as suas próprias vontades. E ainda, se você prefere fazer as suas próprias vontades, alerta, porque significa que as suas próprias vontades ainda estão te governando. Quando eu ouço esse texto, de coração, me envergonha e me preocupa a ponto de eu querer retribuir tudo que eu recebi. Graça é muito mais do que um favor. A graça é o favor. É um preço que foi pago por você que ninguém poderia pagar. Que você recebeu de graça. Você recebeu de graça, mas que custou um preço muito alto. A morte de Cristo Jesus naquela cruz. Então, hoje nós começamos essa mensagem com um tema: o que a sua graça fez comigo, lembra? E agora eu quero te perguntar:
que eu fiz com a sua graça? As caras são maravilhosas. Vou pôr uma câmera daqui para cá na próxima, para vocês se assistirem. O que eu fiz com a sua graça? Eu estou te contando que você recebeu um valor, algo tão valioso a ponto de não ter preço. Algo que nem se você vivesse e trabalhasse a vida inteira, você ia dar conta de pagar. Irmão, você está ganhando uns presentinhos aí, está ficando feliz, guardando como se fosse o maior tesouro desse mundo. Uns quadros velhos, uns trem velho, que era da sua mãe, da sua avó, tá lá na parede da sua casa, cheio de poeira. Não mexe nisso não, que foi minha mãe que me deu. Quem me deu esse não vai me dar outro, não. Nossa, esse negócio foi da minha avó. Coloca um valor em umas coisas que... Mas o que de fato nós recebemos que tem valor, nós muitas vezes não valorizamos o quanto deveríamos valorizar. Às vezes a nossa própria vontade, as coisas que a gente bota preço de verdade, o tênis de 1.000 contos que você ganhou, o relógio que você... Ó, estou tomando água. O tênis que vocês compraram, a bolsa que vocês ganharam. Velho, foi juntinho. Ai, gente, desculpa. Tomei meu remédio hoje, não. É. As bolsas que você ganhou, o relógio que você ganhou. Ah, o presente que mandaram dos Estados Unidos para você. Às vezes chegou até usado, mas você está tão satisfeito com aquilo. Você bota um preço danado naquele treco. Não, é só arrancar os pelos que funciona. Fica bom. E a gente bota preço num monte de coisa. Hã? Uma colher de pau. E a gente bota valor em umas coisas que quase não tem preço. E o que de fato não tem preço, porque você não consegue pagar. Às vezes a gente valoriza pouco. Né? Mensagem bizarra, né? E aí a gente vai mudar esse de assunto. Lá em Gálatas 5. Não, mentira. É Gálatas 5. Colossenses. Gálatas 5. Quando Paulo escreve uma carta para a igreja da Galácia. Um lugar, um estado chamava Galácia. E essa igreja da Galácia era uma igreja muito esquisita, porque eles receberam Jesus, começaram a entender a respeito de Jesus, porém, abandonaram os ensinos de Jesus para voltar aos ensinos do judeu, que ministra e ministrava e ministra até hoje, que é necessário que a lei seja cumprida. Que aquele que não cumpre a lei não pode alcançar a salvação. Só que Cristo já falou tudo ao contrário, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque não vem de vós, é um presente de Deus. Só significa que o preço que foi pago por você não é responsabilidade sua. E todas as vezes que você fala assim, ó, eu preciso merecer, eu subo no monte, eu visto pano de saco, eu faço campanha de não sei quantas semanas, eu, sei lá, eu faço Santa Ceia, nem imagino o que esse povo fala mais. Eu evito pecar, eu abandonei o pecado, eu não sei o que lá, você tenta se tornar digno e merecedor da salvação. O senso de merecimento te leva a um lugar onde o seu pecado excede todo entendimento. Porque Cristo não precisava morrer por você. Você alcança sozinho a sua salvação, né? Através do seu sacrifício, seu martírio. Mas eu preciso te lembrar que pela graça você foi salvo, mediante a fé, e não veio de você. É um dom, é um presente que vem de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, irmão. Então entenda, você não vai se gloriar daquilo que você recebeu, porque é um preço que você não podia pagar, por mais que você acredite. Outro ponto também é quando você fala assim, cara, mas não é só isso. Olha para você ver, gente, olha a mentalidade. Eu preciso mudar o meu comportamento, abandonar as velhas obras para eu ser salvo. De novo, irmão, não é sobre você. A sua salvação, a vida eterna, sabe, voltar para viver com Cristo, não é sobre você. Não é nada que você faça, que você pode fazer nessa vida que vai te fazer merecer isso. Não é jejum, não é oração, não é pano de saco, não é campanha, não é isso, não é aquilo. Você não vai merecer a aceita que dói menos. Mas, porém, entretanto, todavia, quando você recebe Jesus no seu coração como Senhor e Salvador e crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos,
A Bíblia fala que isso é um novo nascimento, e onde você recebe agora a vida dentro de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. A casa do meu Pai são muitas moradas. Nós passamos a ser casa, morada, habitação do Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo dentro de você te faz ter uma mentalidade diferente. Sabe o que é a lei do Espírito e da vida? É a hora que você vai fazer as coisas velhas e se sente mal por isso. Será que eu tinha que estar fazendo isso? Mas eu fiz isso a vida inteira. Parou de fazer sentido. Eu gostava desse tal rolê, assim, assim, assado. Vou contar pra vocês um caso comigo. Um dia eu botei o joelho no chão, orei pra Deus, falei, Deus, ó, vou parar de beber. Mas não é que eu vou parar, eu falei com Deus assim, tá? Não é que eu vou parar de beber. Se eu tiver afim de beber um dia, tomar um copinho, tá tudo certo. Não tem problema. Eu só não vou sair e ser dominado pela bebida, igual eu sou. E fato era, não sabia. Mas quando eu parei de beber, eu não queria nem sair de casa. Ah, vou beber mesmo, vou divertir, vou ficar em casa. E eu percebi isso, falei, gente do céu, como eu tava escravo desse troço. E aí um dia eu fui no boteco, pedi uma cerveja. A cerveja tava ruim. Ruim? Falei, velho, esse chopp tá ruim. Deixa eu te falar que você deve estar sem gás aí, choppinho. Troca pra mim. O cara trocou, veio com o chopp novo. Tava ruim igual. Velho, mas eu calibrei o chopp aqui, tá tudo certinho. Falei, mas tá ruim. Falou, velho, ó, toma essa cerveja aqui. É uma cerveja nova que veio aqui, artesanal, tal. Abriu a cerveja totalmente diferente. E ela tava com o mesmo gosto do chopp. Entendi. Tem coisa que eu preciso largar. Tem coisa que eu preciso abandonar. Você precisa abandonar o pecado? Não. Quem falou que você precisa? Você não precisa nada, irmão. Mas é necessário que você abandone o pecado se você quiser dar um passinho mais fundo em Jesus. Experimentar um pouquinho mais fundo nele, é necessário que você renuncie o pecado. Ah, mas o que é o pecado? É sua vontade, irmão. É só isso. Você deixa de ser governado pela sua própria vontade para você ser governado pela vontade de Jesus. Então, a sua vontade te leva pra merda num monte de lugar diferente. Se for seguir o que você quer, irmão, você vai pegar todo mundo, você vai beber tudo que existe, vai fazer tudo que é lícito e é ilícito. Que é isso que é o legal da nossa carne, é isso que o nosso corpo adora. E aí Jesus te chama para um ambiente de renúncia. Olha que bizarro isso. Eu costumo brincar assim, ó. Deus fez a mulher muito mais competente do que o homem e falou com ela assim, seja submissa. Esse jumento que está do seu lado. E a mulher, inteligente pra caramba, boa, potente, fala, não é possível que eu vou ter que viver atrás dessa carroça. Vai. Deus coloca um ímpeto sexual no homem assim, ó, joia. E fala assim, controla. Aí o homem vê que tanto de, parece que tá no açougue na rua, né? Tanto de mulher bonita. E fala assim, só a sua. Eu tenho a opção de poder pegar quem eu quiser na rua e quem me quiser também? Tem ou não tem? Por que eu não faço? Eu parei de gostar de mulher. Eu falo isso. Parei. A minha mulher dá tanto trabalho que eu desisti desse negócio. Eu fico a minha porque Deus mandou, porque de resto, coisa boa, né? Posso ter a opção de pegar todas? Tem. Não faço por quê? Porque eu renunciei. Que algo no meu espírito, dentro de mim, me convenceu de que isso não era suficiente. Que isso não era legal. Porque ter muitas mulheres é muito fácil. Ter uma só que é difícil. Né? Então, vocês, mulheres, acho que todo mundo que eu perguntar aqui tem algo muito interessante no seu coração que você renunciou por favor de Cristo. Você sabe o tanto que eu amo esse legendário, que eu gosto de subir montanha, de acompanhar meus amigos na montanha. Tive a oportunidade de estar lá, né, durante o processo de muitos. Biel, Rafa, Barata. O Rafa, quem mais? Tipo, eu não estava não. E agora Deus tive uma palavra, tive uma direção de Deus e eu tive que renunciar a isso. E assim, eu já recusei 6 montanhas esse ano. Mérito meu? Não, gente. Deus me deu a palavra, eu decidi obedecer, só que eu já estou tão casquetado nisso que eu já faço isso no automático. Mas lembra no seu coração aí o tanto de coisa que você já teve que renunciar porque perdeu o sentido. Parou de fazer sentido. Isso é renúncia por causa de Jesus. Isso é seguir a lei do Espírito. Porque no seu coração isso parou de fazer sentido.
Sabe qual que é o maior pecado que existe nessa face da terra? Aquele que você acha que está errado e faz. É, né? Cabuloso isso, né? O maior pecado dessa terra. Não estou falando da blasfêmia do Espírito Santo, não. Estou usando um termo assim. Pecado cabuloso, cabeludo que você pode cometer. É aquilo que você achava que era errado, mas mesmo assim faz. Pior ainda, às vezes você fica negociando com você mesmo para ver, pra achar uma brecha para fazer aquilo ali acontecer. Essa é a lei do Espírito, que convence o seu coração do que é certo e do que é errado. Que muitas vezes tira o desejo de você e você insiste em fazer por hábito. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com essa graça? Porque o favor de Jesus ainda está sobre você, infelizmente. Ou felizmente. Porque a graça dele ainda está sobre você. E Romanos, tem um texto em Romanos que fala assim que mesmo que você, ou que você sujeite, envolver, se misturar o teu espírito com o espírito de uma prostituta, o Espírito Santo não te abandona. E aí você acaba misturando o Espírito Santo com o espírito de uma prostituta. Todo lugar que você está, o Espírito Santo está te acompanhando. E aí a gente brinca, né? Imagina se Jesus estivesse do seu lado, você iria naquele lugar? Irmão, ele está. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele está do seu lado, vendo tudo que você está fazendo. Mas, ó, ele não te abandona. Jesus não é Rexona, irmão, mas ele não te abandona. Horrível, né? Meu Deus, que vergonha. É, mas é verdade. E essas coisas fazem essas mensagens ficar na sua cabeça. E 10 anos você vai lembrar, Jesus não é Rexona. Diz ele não te abandona, irmão. Porque Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então tudo que a gente tem feito e vivido, temos feito e vivido do lado de Jesus. Você está gostando? Às vezes eu fico com vergonha do que eu estou fazendo. E às vezes eu fico com vergonha. E como o motoqueiro fez dedo para mim na rua, eu queria matar ele, queria passar em cima dele. Diego, missionário, estava do meu lado, ele tinha um olho, ficava com um olho desse tamanho assim. Jesus, me acalma, porque... Gente, e quem vos fala não é um santo maravilhoso, conselheiro Deus forte. Esse é só Jesus. Eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades do dia a dia, e nós estamos aqui para poder compartilhar isso. E a gente precisa pensar a respeito do que a gente tem feito com essa graça, que por mais que a gente erre, que por mais que a gente peque, que essa graça não decai de você. Essa graça não sai de você. Só que lá em Colossenses, em Gálatas 5, olha o que Paulo fala a respeito disso. Versículo 1, fala assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Ó, foi para a liberdade que Cristo libertou você. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ninguém te pega e te toma como escravo. Você se permite ser submetido a um jugo de escravidão. Não, olha o alerta de Paulo. Você não se deixe ser submetido a um jugo de escravidão. Porque, irmão, em Cristo você é livre e só volta à escravidão caso você queira. Tomara, né? Ninguém falou nada, tá bom. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Porque para provar que você tinha laço com Deus naquela época, a criança tinha que ser circuncidada. Você não sabe o que é isso? Entendeu o gesto? Busca no Google. De novo, declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, se você quer ser reconhecido por Deus ou como filho de Deus, do jeito que a lei manda, logo cumpra em você toda a lei. 613 mandamentos. Você não vai lembrar nem 10 que são os principais, quem tirar o restante. Peca sem saber que está pecando. Peca até de falar que não peca. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Decaíram da graça. Muita gente usa esse texto para falar que as pessoas deixam de ser salvas, né? Você não deixa de ser salvo não, irmão. Só que você decai desse ambiente de graça, desse favor, de tudo que Jesus fez por você. Você decai, Jesus não te tira. Você deixa de desfrutar daquilo que está liberado para você, seu favor. Olha que burrice. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor.
Não importa, irmão, se você está seguindo a lei ou se você não está seguindo a lei. O que importa é a fé, é a esperança em Jesus. É a fé, é crer naquilo que o Senhor fez. Crer em quê? Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Que esse mesmo Espírito vai te ressuscitar. É crer que você tem vida, irmão. É crer que você tem vida eterna. Vai viver eternamente com Jesus. Vocês corriam bem. Olha que legal isso. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Véi, Paulo está falando assim, vocês estavam indo bem. Estavam indo direitinho. Quem que atrapalhou vocês? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Essa mensagem que está sendo pregada não vem de Jesus, daquele que chamou vocês para a graça. Quem está te fazendo decair? Quem está mudando essa mensagem no coração de vocês? E aí ele coloca entre aspas assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma sementinha que foi lançada, gemina e fere toda a boa colheita. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, semeou bom trigo, aí veio o inimigo, foi lá e semeou joio no meio do trigo. Aí o povo fala, ué, mas você não semeou trigo bom? Eu falei, eu semeei. Mas veio o lazarento do inimigo e semeou esses trecos aí. E um dia você foi joio, irmão. E hoje você tem o privilégio de ser chamado trigo. Por causa de Jesus, não por causa de você. Estou convencido do Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação, ou seja, não pensa diferente do que vocês foram instruídos. Deixa esse cara estar perturbando vocês, ser condenado para lá sozinho. Mas não vão vocês sozinhos para esse precipício para ser condenado. Irmão, se ainda estou pregando, olha isso. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem deram que esse castrem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se reúne num só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutualmente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que Paulo falou? Vou ler de novo. Irmãos, anotem isso. Gálatas 5, versículo 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Se eu tivesse ainda pregando o que a lei diz, eu não estaria sendo perseguido, não. Porque Paulo, se vocês não sabem, foi preso e morto, decapitado pelo que pregava. Podia ele muito bem continuar sendo o que ele era antes de ser transformado. O mestre da lei, que perseguia a igreja de Jesus e matava os cristãos. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, estava lá a caminho de Damasco, para poder pegar os cristãos lá e ao cerol. Mas Jesus encontrou ele na beirada do caminho. E aí, irmão, depois que Paulo encontrou Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. Um cara sábio, rico, mestre da lei, religioso ao extremo, encontrou Jesus, teve a vida transformada. E é assim que acontece com a gente, não importa quem você era antes. Se você era rico, sábio, inteligente, empresário, rico, glamuroso, blogueiro, interesseiro, independente. Um dia você encontrou Jesus e aí a sua vida é transformada. Não tem jeito, irmão. Jesus é irresistível. E aí Paulo fala assim, ó. Eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas pela graça, eu sou o que eu sou. Paulo fala que não permite que a graça com ele seja em vão. Todas as vezes que a gente permite, que a gente se decai disso e que a gente aceita a condenação, aceita uma direção diferente que não é do favor de Jesus, a gente invalida a morte de Jesus. Paulo fala assim que a vergonha da cruz se torna inútil. E o escândalo da cruz foi removido. Nós precisamos aprender a valorizar tudo aquilo que foi derramado sobre nós. E poder entender que não tem outro Cristo que vai vir para morrer por nós. Muito pelo contrário, esse Cristo que veio e que morreu vai voltar com poder e grande glória para te levar para morar com Ele. E isso precisa ser
Se não for, não tem outro argumento, gente. Mas isso precisa ser um motivador para que a sua mente seja transformada em Jesus. Para que a gente consiga abandonar o pecado. E deixa eu falar pecado de novo, como as nossas próprias vontades. Você já recebeu tudo o que você precisava nessa terra e nessa vida. Então agora, não precisa correr mais atrás de nada que não for de Jesus. Você tem interesse? O que te move? É trabalho? É um status social? É um status financeiro? É um status da rede social? O que te move? O que você está correndo atrás? O que você está buscando hoje? É status de alguma coisa. É ser reconhecido por alguma coisa. Pensa no seu lugar. Você quer ser reconhecido por quê? Como você quer ser conhecido dessa vida? Porque tem um cara que 2000 e tantos anos depois que ele morreu, nós estamos falando dele, adorando ele. E tudo que ele levou dessa terra foi marca nas mãos. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Você quer ganhar um lugar de destaque? Não busque os primeiros lugares. Você quer ser servido? Sirva, maior é o que serve. O Filho do Homem veio na terra para servir você. O que você está buscando que não seja para alimentar o seu ego? Que para chegar a entender Jesus, a viver pela fé e a viver por Cristo, a primeira coisa que morre em nós é a nossa própria vontade. É o nosso ego. E aí você alcança até um negócio que você deve estar procurando há muito tempo, mas você nunca achou para comprar. Descanso para sua alma. Jesus promete descanso para a alma. Ele fala assim, ó, vinde os cansados e os sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para sua alma. Se você acha que você não merece nada, que você já recebeu tudo, o que mais vai te afligir, filho? Você deixa de gerar expectativa, porque toda expectativa gera frustração. E aí você passa a ser surpreendido por tudo aquilo que Deus faz e ainda te entrega nessa vida. Porque não é que você vai renunciar que você vai parar de receber. Mas quando você renuncia à sua própria vontade, tudo que você recebe te surpreende. E é melhor ser surpreendido ou ser frustrado? Sabe por que você é tão frustrado nessa vida? Por causa do seu sentimento, do seu senso de merecimento muito alto. Você acha que merece as coisas. Você acha que você tem que comer o melhor dessa terra. Você acha que o melhor de Deus está por vir. Você acha que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira e eles estão falando de você. Mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É nisso que você precisa se apegar. Você não precisa vencer o mundo, não, porque Jesus já venceu. E se você está em Cristo, logo você também venceu o mundo nele, não em você. Nosso caminho não é de conquistar. Nosso caminho não é de ter. Nosso caminho não é de buscar receber. Nosso caminho não é de ser visto. Muito pelo contrário, nosso caminho é de servir. Nosso caminho é de se entregar. Nosso caminho é de se doar. Amar ao próximo como a ti mesmo. O problema é que tem gente que não se ama. Como é que vai amar alguém? Jesus te amou, irmão. Jesus te amou. E se você não consegue reconhecer esse amor em você, como alguém vai te amar o suficiente? Como seu marido, seu namorado, seu ficante vai te dar amor se você não se sente amado nem por Jesus? Não houve amor e não haverá amor maior, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. E se você não reconhece que o próprio amor te amou, como você vai reconhecer que as pessoas te amam? Talvez você está esperando que as pessoas te amem com um presente. Mas o maior de todos os presentes já foi dado para você. Talvez você está esperando que você se sinta amado com um tempo de qualidade. Calma, que você vai ter uma vida eterna com ele. O tempo que você está passando aqui é tão pouquinho comparado à eternidade. Talvez o seu registro de amor é toque físico. Mas desculpa, aquele que tocaria em você teve que morrer há 2000 anos por você. Vai ter um tempo que você vai ser abraçado por ele. E fecha seu olho aí, ó. Fecha seu olho aí agora. E fecha seus braços como se recebesse um abraço. O abraço de Jesus, o toque de Jesus está a um pedido de distância, sabe? A um abraço de distância. Todo o tempo você se sente abraçado por essa graça, por esse amor maravilhoso que te envolve. Talvez seu registro de amor seja palavras de afirmação.
Bíblia fala assim: o amor lança fora todo medo. Nada, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se aqui eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu tivesse todos os dons do Espírito, o que isso valeria se eu não amasse? Porque quem ama não conhece a Deus. Todo o amor que você precisa já foi derramado por você em todas as versões possíveis que você pode imaginar. Entender que o amor te alcançou e que o amor morreu por você há 2000 anos atrás para que você pudesse encontrar o amor verdadeiro. Ser feliz é muito simples. Difícil é ser simples. E mudar a nossa mentalidade muda os nossos olhos sobre aonde procurar o que a gente precisa. O amor te alcançou, irmão. Queira você ou não. Só resta você reconhecer e se entregar por ele. Ter a sua mente, a sua vida transformada por esse amor. Transforma. E é irresistível. Amém? Pé, vamos orar. Estão dando joia aí porque tá pronto ou porque tá legal demais? Ah, achei que você estava gostando.